Mudando de país, vamos para os Estados Unidos, porque está acontecendo uma grande divergência, um grande debate nos Estados Unidos por conta da parte militar que está lá em Los Angeles. O presidente Donald Trump vem invadindo aí a competência do estado da Califórnia, legislando aí sobre as forças militares que estão por lá, isso porque as pessoas vêm fazendo manifestações nas ruas em Los Angeles. Inclusive, a prefeita da cidade acabou decretando estado de sítio na região central da cidade por conta dessas manifestações. Mas hoje a gente conversa com o Fernando Hessel, que vai falar sobre esses protestos lá em Los Angeles. Hessel, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Boletim. Oi, Neila, um prazer falar aqui com você e com os amigos do Metrópolis. Me conta, como é que vocês estão vendo aí nos Estados Unidos toda essa confusão que vem acontecendo em Los Angeles? O presidente Donald Trump, um embate aí entre o presidente Donald Trump e o governador da Califórnia por conta dessas manifestações aí em Los Angeles, a segunda maior cidade norte-americana. Conta pra gente. Neila, eu acredito que o problema não está sendo apenas com o governador da Califórnia, e sim contra a democracia dos Estados Unidos. Esse é o meu ponto de vista, bastante claro e transparente aqui com os amigos. A gente verifica que há uma série de protestos que estão acontecendo no país desde a posse do presidente Donald Trump. O problema é que isso não é divulgado muito para fora do país, dos Estados Unidos. Mas se você pegar logo após a posse de Donald Trump e o início daquele excesso de assinaturas de decretos, muitos movimentos aconteceram. Então, o que acontece hoje na Califórnia é realmente um fortalecimento desse tipo de protesto, que é, na verdade, a primeira vez que a Casa Branca coloca os militares nas ruas para justamente combater esse tipo de protesto. E são os protestos de mais variáveis fontes. O que a gente vê hoje, especificamente na Califórnia, é, sim, protestos e depredações contra o tipo de deportação de política imigratória que o presidente Donald Trump está estabelecendo no país, principalmente naquele estado. O grande problema, Neila, é que isso pode se avolumar. Como eu disse, são pequenos protestos que vêm acontecendo desde janeiro e que agora começa a tomar um cenário um pouco diferente, um pouco fora de controle, sabe? O governador da Califórnia, Gavin Newsom, ele já se manifestou de alguma forma dizendo que vai tentar reverter essas decisões de Donald Trump no sentido das forças militares que estão nas ruas na Califórnia? Sim, tanto o governador quanto prefeitos também, prefeitos de condados da Califórnia já ingressaram na Suprema Corte pedindo medidas para que o presidente Donald Trump pare de enviar ou retirem as tropas já enviadas para lá. É importante trazer números aqui. Foram 2.000 soldados já na segunda-feira e mais 700 militares, não da Defesa Nacional, mas fuzileiros navais que estão ali neste momento em Los Angeles para tentar conter o tipo de manifestação. O governo da Califórnia afirma que eles têm condições, sim, de controlar, que a presença dos militares ali realmente fustiga ainda mais o ânimo desses manifestantes. Os manifestantes continuam hoje no centro de Los Angeles, fazendo a sua manifestação, por enquanto pacífica, mas a gente sabe que isso pode ser revertido com mais violência ou não, a depender desse tipo de controle militar que está acontecendo ali naquele lugar. Bom, Fernando, o presidente Donald Trump já havia anunciado desde a época da campanha presidencial que faria, de fato, esse controle migratório de forma mais rígida e havia citado vários braços, várias formas que isso poderia acontecer. O que, de fato, vem acontecendo no momento que está incomodando os cidadãos de Los Angeles a ponto de fazer esse tipo de manifestação? A gente sabe que o estado da Califórnia é o estado que recebe imigrantes vindos pelo México, né? Através também de outros países latinos, mas se utilizam do México para poder ingressar. Então, a concentração de imigrantes latinos na Califórnia ela é expressiva e a economia do estado
é muito baseada a esse tipo de mão de obra, a essa mão de obra, bem como a Flórida também. Então, existem alguns estados, Texas também. Então, a gente tem uma questão econômica muito sensível ali naquele lugar. Agora, quando a gente fala que o presidente Donald Trump já vinha trazendo isso durante campanha, foi promessa de campanha, sim, é fato, é verdade. É preciso saber que nós temos nos Estados Unidos uma lei migratória e que ela deve ser seguida independente da cor partidária que esteja ocupando a Casa Branca, e ela deve ser cumprida. E quem cumpre a determinação imigratória, a legislação imigratória, é o âmbito federal. Os estados, eles não têm autonomia para poder fazer prisões, detenções, deportações. Quem tem que fazer isso é justamente o âmbito federal através do ICE, que é a polícia equivalente ao Brasil, a Polícia Federal. Até aí não há nenhum problema, o cumprimento da lei ela tem que ser feita, o americano gosta disso, e a organização do país ela se subestabelece em cima das leis já assinadas, aprovadas pelo Congresso, pelo Senado. O fato que está mudando um pouco esse rumo, né, essa aceitação da aplicação da lei, é justamente aquilo que está fora da lei. Ou seja, o que era para ser deportado, por exemplo, imigrantes não documentados com alguma ficha criminosa, isso já não está mais acontecendo. Principalmente na Califórnia, por exemplo, nós vemos fiscalizações do ICE dentro das escolas. Nós temos fiscalizações do ICE, por exemplo, dentro de igrejas, ou seja, são ambientes que são protegidos por lei e que isso está saindo um pouquinho não, eu ainda estou sendo muito generoso, está saindo muito daquilo que apregou a legislação imigratória dos Estados Unidos. Por isso que está causando aí realmente todo esse alvoroço, toda essa onda de protestos, e não é somente imigrantes indocumentados que estão protestando nas ruas. Vale lembrar que existem americanos, existem cidadãos americanos envolvidos também nesses protestos que teoricamente eram para ser pacíficos, mas com o uso da força militar o negócio está escalando. Levando em consideração isso que você acabou de me dizer, que a lei prevê proteção para esses ambientes, por exemplo, escolas e igrejas, existe alguma, enfim, alguém do legislativo, algum outro caminho dos Estados Unidos que pode confrontar, ou que pode combater essa decisão, essa afronta mesmo do presidente Donald Trump? Olha, por força de lei é muito difícil acontecer. Nós temos aí o senador Bernie Sanders, que é um democrata, já é um político de carreira muito antigo nos Estados Unidos, bastante influente. Mas a gente sabe que a casa, né, como que a gente costuma dizer, que é o Congresso e o Senado, para que você tenha algum recurso de legislação para impedir que isso aconteça, demora muito tempo. E também a composição política dentro do Congresso americano hoje favorece muito ao Partido Republicano, que é o partido do presidente Donald Trump. Se bem que muitos nomes importantes dentro do partido do Donald Trump também repudiam esse tipo de atitude que a Casa Branca está tomando, no caso específico dessa que está acontecendo na Califórnia. O que resta de esperança hoje nos Estados Unidos é a Suprema Corte Federal, é o judiciário americano que pode ser instado e fazer valer a prática, a efetivação da lei em casos como esse. Então, como nós dissemos no início, já existem várias ações protocoladas no judiciário, na Suprema Corte, e agora se espera uma decisão que é talvez a decisão mais rápida do que se elaborar uma nova legislação para poder impedir definitivamente que esse tipo de coisa aconteça. Ou seja, trabalhar o problema na raiz. Hessel, para a gente terminar, então não existe perspectiva de encerrarem essas manifestações lá em Los Angeles? Não há. E a Casa Branca hoje, mais uma vez pela manhã, reforçou o recado dela, que se houver algum tipo de manifestação, será repreendido em maneira dobrada, com prisões e até mesmo, se for o caso, o uso letal de armas para poder conter qualquer tipo de movimento. Agora, a gente tem uma expectativa, Neila, de até o final de semana, e que isso aumente, que isso saia do âmbito da Califórnia e que se espalhe para outros estados também, porque tão diferente do Brasil, existe um efeito manada nos Estados Unidos. E isso é comprovado, né?
Então, o grande medo é que isso comece a crescer em outros estados também, independente que seja da cor azul ou da cor vermelha, mas a tendência é que isso aumente cada vez mais. Principalmente no sábado, quando está programada aí uma parada militar que não aconteceu nos últimos anos nos Estados Unidos, como demonstração de força pelo aniversário do presidente Donald Trump e também aniversário do exército americano. Serão tanques de guerra, soldados desfilando numa avenida em Washington, semelhante àquilo que acontece na China, na Coreia do Norte, na Rússia. Então, tudo tende a aumentar, a agravar ainda mais essa possessão pelos símbolos e pela defesa do poderio americano na figura do presidente Donald Trump. A gente espera que isso se acalme, não se avolume, mas essa, infelizmente, é a previsão, Neila. Nós seguimos acompanhando daqui e te agradeço. Fernando Hessel é observador da Casa Branca, nosso parceiro aqui no Boletim Metrópolis. Obrigada pelas informações direto dos Estados Unidos. Eu que agradeço. Boa tarde a todos.